Eis que chegou aqui mais uma perguntinha sobre o uso das palavras em inglês. Dessa vez, if e whether. Afinal, qual a diferença entre elas? Quando usar uma ou outra? Se você tem essa dúvida, ou se não tem a dúvida, mas quer reforçar os seus conhecimentos, continue assistindo esse vídeo, porque eu vou te contar tudo sobre if e whether. Vem comigo! Para começarmos bem nossa conversinha aqui sobre if e whether, eu vou falar da palavra que você já conhece, que é o if. If significa se, mas é o se de uma condição. É quando a gente fala, por exemplo, se eu estudar, eu vou passar na prova. Em inglês fica if I study, I will pass the exam. Ou seja, tem uma condição aí. Quer ver outro exemplo? If I had more money, I would buy a new car. Se eu tivesse mais dinheiro, eu compraria um carro novo. Tem uma condição aqui também. Ou ainda, if they had invited me, I would have gone to the party. Se elas tivessem me convidado, eu teria ido à festa. Veja que nesses casos a gente tem condições. E nesses casos a gente sempre vai usar o if e nunca vamos usar o whether. Mas e aí? Quando é que a gente usa esse whether com o sentido de se? Na gramática da língua inglesa tem um tópico que a gente chama de embedded questions ou indirect questions. Tem a ver com fazer perguntas de modo indireto. Vai aparecer um card aqui agora para você ler a dica completa no site sobre esse assunto. Prometo fazer um vídeo a respeito, ok? Bom, o que é fazer perguntas de modo indireto? Olha só essa pergunta aqui, ó. Elas virão à festa? Eu estou perguntando de modo direto. O indireto vai ser assim: você sabe se elas virão para a festa? Viu que a gente usou um se aqui e a gente está mudando um pouquinho o jeito de perguntar? Está sendo indireto. Você sabe se elas virão à festa? Em português a gente usa o se. Em inglês a gente usa o if ou whether, se eu fosse traduzir isso para o inglês. Do you know? E agora? Em inglês, nesse caso, perguntas indiretas, a gente pode usar tanto o if quanto o whether. Não tem problema, você pode usar as duas, ok? Mas calma aí que tem uma coisinha aqui para te falar ainda. Então a gente pode dizer assim, ó. Do you know if they are coming to the party? Ou do you know whether they are coming to the party? Ok? If ou whether. Só que todas as gramáticas deixam bem claro que o uso do whether é muito melhor em situações formais. Então, formalmente a gente usa o whether, informalmente usa o if. Ok? É a única coisa que as gramáticas dizem nesse caso. Tem mais. Agora, digamos que você queira dizer algo assim, ó. Se elas virão à festa, eu não sei. Em inglês, nesse caso, a gente não usa o if. Sempre usaremos o whether. Então, em inglês vai ficar assim: whether they're coming to the party, I don't know. Então, sempre que a gente colocar no começo essa pergunta indireta, digamos assim, você vai ter que usar o whether e nunca o if. Outra coisa, o whether também é sempre usado após uma preposição. Em inglês tem essa possibilidade, o verbo junto com a preposição. Se na sequência eu quiser colocar um se ali, eu vou ter que usar sempre o whether. Esse exemplo aqui que está aparecendo aqui mostra isso. Deixa eu ler aí para você. How you treat others may depend on whether you're single or married. Então, como você trata os outros pode depender se você é solteiro ou casado. Em português a gente não usa a preposição, mas em inglês tem que ter. Depend on whether. E isso é o tipo de coisa que você vai se acostumando com o tempo. Beleza? Certinho? Bom, tem outro caso ainda em que a gente também só usa o whether. Antes de eu te contar qual é esse último caso em que nós sempre vamos usar o whether, é o seguinte: se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se, toque no sininho, porque tem muita dica bacana já publicada e que será publicada para ajudar você a ficar com seu inglês na ponta da língua. Lembre-se de curtir o vídeo, deixar um comentário com suas dúvidas, sugestões, recadinhos do coração, enfim. Use e abuse do inglês na ponta da língua, porque eu estou aqui desde 2005 na internet, ajudando todo mundo a ficar com o inglês na ponta da língua, ok? Dito isso, dado meu recadinho, o último caso em que nós vamos usar o whether sempre é quando, na sequência, após ele, nós tivermos um infinitivo com to. Isso aqui é para o pessoal um pouquinho mais avançado, tá? Então já vai se acostumando com isso aí. O exemplo é esse da tela que eu vou ler aqui, ó.
They can't decide whether to stay. Tá vendo? Ó? Whether to stay. Whether to stay here and wait or go home. Então, quando eu tiver o infinitivo com to, eu vou sempre antes usar o whether. Legal? Bacana? Eu vou te dar uma dica que para mim foi a dica mais fenomenal que eu recebi em relação ao uso de if e whether. É o seguinte: sempre que a sentença estiver expressando uma condição, use if. Não tem erro. Nos outros casos pode usar whether. Beleza? Porque assim, essa talvez seja a coisa mais simples que tenha para você não fazer tanta confusão na hora de fazer uma prova. Agora, em relação ao uso na fala, né, a questão de conversação, isso aí a gente aprende com o tempo. E eu entendi isso também ao longo do meu aprendizado de inglês. Opa, isso aqui é algo que eu vou aprender com o tempo, usando a língua, praticando o que eu sei, né, colocando para fora as coisas que eu estou lendo, usando, vendo e tudo mais. Então isso, essa consciência de que esse é o tipo de coisa que a gente aprende naturalmente com o tempo, com o envolvimento com a língua, foi também o que me ajudou muito a aprender a usar if e whether. Certinho? Tudo tranquilo? Seguinte, eu vou deixar alguns links aqui abaixo na descrição sobre os conditional sentences lá no meu site. Tem vários links aqui, dá uma olhadinha. Tem link para o curso, tem link para as aulas inglês com chunks, tem de tudo. Curta o vídeo se você gostou, deixe seu comentário, sugestão de tema que você queira ver aqui, um recadinho, alguma coisa. E claro, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se, toque no sininho, porque aqui tem muito mais dicas para ajudar você a ficar com seu inglês na ponta da língua, ok? Bye bye guys, take care!